Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a falar sobre os personagens da Bíblia, falando um pouco sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Quem é Jesus? Jesus Cristo é reconhecido pelos cristãos como o Filho de Deus e o Messias esperado. De acordo com o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., Jesus é unido ao Pai, indicando sua igualdade essencial com Deus Pai na Trindade. As discussões teológicas se estenderam à natureza dual de Jesus, totalmente divino e totalmente humano, e sua função como redentor. Qual o significado da palavra Cristo? A palavra Cristo tem sua origem no termo grego Christos, que significa ungido ou escolhido. Cristo é, portanto, um título aplicado a Jesus de Nazaré pelos cristãos, indicando sua função especial como o ungido de Deus, o Messias esperado. A ideia de ser ungido está enraizada nas práticas do Antigo Testamento, onde líderes, profetas e reis eram consagrados ou ungidos com óleo como símbolo da escolha divina e da capacitação para uma missão especial. Jesus é chamado de Cristo porque os cristãos acreditam que ele é o Messias prometido nas Escrituras, escolhido e enviado por Deus para cumprir o plano de redenção. Assim, quando os cristãos se referem a Jesus como Jesus Cristo, estão reconhecendo não apenas seu nome pessoal, mas também seu papel único como o Salvador e Redentor, o ungido de Deus que veio para reconciliar a humanidade com o divino. Onde Jesus nasceu? Belém é simbolicamente significativa, pois é a cidade de Davi, e a profecia messiânica predizia que o Messias nasceria lá. A virgindade de Maria é um ponto teológico fundamental, destacando a intervenção direta de Deus na encarnação. Qual o objetivo de Deus ao enviar Jesus e por que ele morreu? Diversas teorias, como a expiação substitutiva, a expiação moral e a expiação da recapitulação, oferecem diferentes perspectivas sobre como a morte de Jesus reconcilia a humanidade com Deus. Cada uma destaca aspectos distintos, como o pagamento da dívida do pecado, o exemplo moral supremo e a restauração da humanidade em Cristo. Esta reconciliação é vista como um ato gracioso de Deus, refletindo sua natureza amorosa e misericordiosa. Quando Jesus morreu? Embora a data exata seja incerta, a crucificação de Jesus é geralmente situada em um contexto histórico que envolve o domínio romano na Palestina e a complexidade das relações entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Os ensinos de Jesus. O Sermão da Montanha, por exemplo, é uma exposição rica de ética e moralidade cristãs, desafiando as normas culturais e expondo princípios radicais de amor e humildade. A relevância nos dias de hoje. Muitos teólogos contemporâneos exploram como os princípios éticos de Jesus se aplicam a questões sociais, éticas e políticas modernas. Como reconheceram que Jesus era o Messias? O reconhecimento de Jesus como Messias foi uma jornada complexa e variada entre os seguidores e contemporâneos de Jesus. Aqui estão alguns aspectos chaves desse reconhecimento. Número 1. Cumprimento de profecias. Muitos judeus do tempo de Jesus estavam familiarizados com as profecias messiânicas do Antigo Testamento, como aquelas encontradas nos livros de Isaías, Miqueias e Daniel. Aqueles que viam as ações e características de Jesus à luz destas profecias começaram a reconhecê-lo
como o cumprimento destas promessas. Número 2. Sinais e milagres. Jesus realizou diversos milagres, como curas, ressurreições e alimentação de multidões. Esses eventos extraordinários foram vistos como sinais do poder de Deus e indicativos de que Jesus tinha uma autoridade divina especial. Número 3. Ensinamentos autoritários. Os ensinamentos de Jesus eram frequentemente dados com autoridade e profundidade incomuns. Suas parábolas e sermões, como o Sermão da Montanha, eram distintos e desafiadores. Isso levou algumas pessoas a reconhecerem que ele tinha uma sabedoria e uma autoridade que eram características do Messias. Número 4. Entrada em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, foi interpretada por alguns como o cumprimento da profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Número 5. Conflitos com as autoridades religiosas. Jesus teve conflitos com as autoridades religiosas judaicas da época. Suas críticas ao sistema religioso estabelecido e as ações que desafiavam as tradições causaram controvérsias. Alguns viam esses conflitos como alinhamento com o papel profetizado de um Messias reformador. Número 6. Ressurreição. A ressurreição de Jesus após sua crucificação teve um impacto profundo na percepção de muitos. A ressurreição foi vista como a validação definitiva de sua missão e identidade messiânica. Os apóstolos e muitos seguidores passaram a acreditar ainda mais firmemente que Jesus era verdadeiramente o Messias. Por que os seguidores de Jesus queriam escrever sobre ele? Os seguidores de Jesus foram motivados a escrever sobre ele por várias razões. Aqui estão algumas delas. Testemunho pessoal. Muitos dos primeiros seguidores de Jesus eram testemunhas oculares de suas ações, ensinamentos e eventos cruciais de sua vida. Sentiram um chamado interno para compartilhar o que tinham visto e experimentado pessoalmente. Preservação da memória. A tradição oral era importante na cultura da época, mas, à medida que o tempo passava, havia uma necessidade crescente de preservar os detalhes específicos dos ensinamentos e eventos relacionados a Jesus. Escrever sobre ele permitiu uma forma mais duradoura de preservar essas memórias. Cumprimento de mandato de Jesus. Jesus frequentemente instruiu seus seguidores a espalhar suas palavras e ensinamentos. O ide, portanto, fazei-me discípulos de todas as nações. Em Mateus 28, verso 19, é um exemplo claro disso. Escrever sobre ele foi uma extensão natural desse mandato. Resposta a desafios e heresias. À medida que o cristianismo se espalhava, surgiam desafios e interpretações divergentes sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Escrever sobre ele permitiu aos seguidores fornecer uma base sólida para a fé, refutando falsas interpretações e combatendo heresias emergentes. Preservação de ensinos profundos. Os ensinamentos de Jesus eram profundos e ricos em significado. Escrever sobre ele permitiu uma exploração mais aprofundada desses ensinamentos e uma reflexão contínua sobre seu impacto na vida dos crentes. Antecipação do retorno de Jesus. Alguns seguidores acreditavam que Jesus retornaria em breve, mas à medida que o tempo passava,
surgiu a necessidade de registrar e preservar os ensinamentos para as gerações futuras, mesmo que o retorno de Jesus não fosse imediato. Evangelização e conversão. A escrita sobre Jesus foi uma ferramenta eficaz na evangelização. Os registros escritos permitiram que a mensagem cristã fosse compartilhada com um público mais amplo, incluindo pessoas de diferentes culturas e contextos. Os evangelhos do Novo Testamento, as cartas apostólicas e outros textos cristãos foram fundamentais para a formação da tradição cristã e continuam a ser a base para a fé cristã. O impulso de escrever sobre Jesus reflete o desejo dos seguidores de compartilhar, preservar e transmitir a mensagem que consideravam essencial para a vida e a salvação. As razões para o nome Novo Testamento. É a nova aliança, significa um testamento. A expressão Novo Testamento é derivada da ideia de uma nova aliança, ou pacto estabelecido por Deus com a humanidade através de Jesus Cristo. A palavra testamento é muitas vezes usada como sinônimo de aliança neste contexto. Jesus, na última ceia, conforme registrado nos evangelhos, falou sobre o cálice como o novo pacto em seu sangue. Lucas capítulo 22, verso 20, indicando uma nova relação entre Deus e as pessoas. O Novo Testamento é chamado assim para enfatizar a nova aliança estabelecida por meio de Jesus Cristo e para distinguir a parte da Bíblia que trata especificamente da revelação e da obra redentora associada com ele. Por que Deus queria que seu povo se reconciliasse com ele e mandou Jesus para isso? Alguns motivos. Número 1. Pecado e separação. De acordo com a teologia cristã, o pecado é visto como uma violação da vontade de Deus e uma condição que separa a humanidade de Deus. A narrativa bíblica relata que a humanidade escolheu afastar-se de Deus, resultando em uma ruptura na comunhão original. Número 2. Natureza amorosa de Deus. A ideia é que Deus não deseja separação e alienação, mas sim restaurar o relacionamento perdido. Número 3. Sacrifício expiatório de Jesus. Jesus Cristo é considerado pelos cristãos como o meio pelo qual Deus providenciou a reconciliação. A morte de Jesus na cruz é frequentemente interpretada como um sacrifício expiatório que oferece perdão pelos pecados. A crença é que, através desta oferta, Deus demonstrou seu amor e proporcionou uma maneira de restaurar a comunhão com Ele. Número 4. Redenção e graça. A redenção, conforme entendida na teologia cristã, é o ato de ser resgatado ou comprado de volta. A morte e ressurreição de Jesus são vistos como o meio pelo qual a humanidade é redimida do poder do pecado e da morte. A graça, entendida como o favor imerecido de Deus, desempenha um papel crucial, pois a reconciliação não é alcançada por mérito humano, mas através da graça divina. Número 5. Exemplo de amor e humildade. Os ensinamentos de Jesus sobre amor, perdão e humildade são frequentemente vistos como um modelo para a vida cristã. Seus ensinamentos oferecem um caminho para viver em comunhão com Deus e uns com os outros. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha. Obrigada pela atenção e até breve.